Olá, bom dia, bom dia. Eu sou André Wagmark. Estamos começando em mais um programa Vida em Cristo. Você que nos acompanha pela internet, também nos acompanhava pela rádio, né? Que provavelmente estaremos também retornando o nosso programa em emissoras de rádio. Mas é um prazer imenso estar aqui com você. Você pode, já de início, verifique se você está inscrito, porque você é avisado quando a gente publica um novo vídeo ou até mesmo um convite para um evento que a gente tem, se você mora aqui na localidade. Então é bom a gente tá inscrito para ser avisado com mais rapidez, né, mais eficácia aí. Estamos no YouTube, né? E também você pode nos acompanhar através das outras redes sociais, Instagram e Facebook também, apesar de que Facebook hoje quase ninguém está usando, né? E hoje vamos então começar aí o programa Vida em Cristo. Após a vinheta, estaremos iniciando a meditação da Palavra de Deus. Então, novamente, seja bem-vindos. Você entrou agora, estamos iniciando agora o programa Vida em Cristo e hoje vamos uma temática, um texto, né, em Mateus, capítulo 7, versículo 6, falar sobre cães e porcos, né? Cães que às vezes são citados até com um sentido um pouco diferente, né? Quando fala cãezinhos, quando fala é, no Antigo Testamento fala em cães, mas fala num outra conotação, mas vamos ler em Mateus 7, versículo 6. Você pode acompanhar aí pela tela a leitura do texto. Em Mateus 7, versículo 6 diz: Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão e aqueles voltarão contra vocês, os despedaçarão. Então a gente está falando de cães e porcos aí, né? E aqueles, né? Então aqueles fala dos cães, né? Aqueles se voltarão contra vocês. Então a gente tem essa conotação de cão, né? Até a gente tentar mudar um pouco esse conceito. Quando a gente fala de cão, muitas pessoas colocam como o inimigo, o diabo, tem essa visão, né? Mas nessa passagem específica aí, quando se refere a cães e também algumas outras passagens no Novo Testamento, se referem a falsos profetas, não a demônios, não a inimigos, não ao diabo, mas sim a falsos profetas. Isso a gente tem que ver. Então, os cães, nesse caso, são os falsos profetas. E o texto, né? O texto nos coloca: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Mas bora ver o versículo seguinte para vocês terem essa compreensão sobre a terminologia cão, né? Em Filipenses 3:2 fala: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Falsa circuncisão. Em Apocalipse 22:14-15 fala: felizes os que lavam suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, olha só, os falsos profetas aí, né, eles são colocados juntamente com feiticeiros que cometem imoralidade sexual, assassinos, idólatras. Esses são os falsos profetas, né? E falsos profetas, infelizmente, está entre todos nós, né? Mesmo dentro de igrejas, de congregações, independente da sua denominação, pode haver falsos profetas. E um sinal do falso profeta não é, isso a gente tem que entender, não é aquele que erra a profecia. Claro, se ele erra a profecia, ele está falando por ele mesmo, mas ele pode acertar a profecia e continuar sendo falso profeta, porque ele utiliza a palavra de Deus para benefício próprio. Todos que utilizam a palavra de Deus para benefício próprio são falsos profetas. Não, por mais que eles acertem uma profecia, eles são falsos profetas. Mas hoje nós não vamos aprofundar muito nesse texto, não. Mas se a gente for ver lá a passagem de Balaão, a gente vai ver
que Balaão, ele é um falso profeta, na verdade. Ele já, desde o início, a palavra fala que ele utilizava aquele dom, né, e ele cobrava por aquele, né? Então ele era considerado um falso profeta, mas não vamos entrar nisso não, que aí nós vamos longe. Então, em Mateus 7,15, né, os falsos profetas são comparados a cães e a lobos, né? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Então ele coloca aí os falsos profetas, né? Os lobos também, porque eles vêm e devoram, né? Tem até outra passagem, não vai entrar, mas a gente fala: o inimigo vem para matar, destruir e roubar. Mas na verdade não está falando do diabo especificamente aí, mas não vamos entrar nesse texto, né? Então, quando o texto nos fala, né? Voltando ao texto principal, não deem o que é sagrado aos cães, porque eles se voltarão contra vocês e os despedaçarão. Então existem cães, existem falsos profetas, existem falsos servos de Deus no meio de nós, entre nós. E isso é normal. Naquela época ali de Jesus já existia e continuou, né, existindo. Então a gente tem que ter esse discernimento espiritual. A gente não se empolgar somente pelo efeito, né? Às vezes alguém pode chegar para você, falar palavras bonitas, palavras que confortem o seu coração, até mesmo deduzir o seu futuro, o seu passado, revelar para você, mas na verdade não passa de cães, não passa de falsos profetas que estão utilizando aquilo para benefício próprio. Então ele fala, né, para não dar o que é sagrado aos cães, né? Não dê o que é sagrado aos cães. A gente às vezes até mesmo no nosso convívio, né, a gente entrega a nossa vida, né? Olha o complicado, a gente entrega a nossa vida espiritual para pessoas e pessoas, além de ser pessoas erradas, pessoas que são, na verdade, falsos, né? Falsos mestres, falsos profetas, falsos servos de Deus, e a gente entrega aquilo que é sagrado, até mesmo a liderança de uma congregação, até mesmo a liderança de uma comunidade, entrega para essas pessoas. E tem um efeito, né? A gente tem costume de falar: não julgueis e não toque no ungido do Senhor, né? Mas quem disse que esses falsos profetas foram ungidos pelo Senhor? Eles podem até ter sido ungidos por pessoas, mas não necessariamente pelo Senhor. Então é um discernimento que a gente deve ter na nossa vida espiritual, para a gente não ficar aceitando tudo que vê, que ouve. Até mesmo eu sei que a gente está hoje transmitindo pela internet, né? A internet facilita muito o acesso a pessoas, à palavra de Deus, a mesmo relatos de experiências, né? E fortificação da fé, mas é um campo muito perigoso, porque talvez você não conheça a vida, né, de quem está falando. E aí? Talvez você não conhece minha vida. Antes de acreditar no que eu estou falando, tenta conhecer quem eu sou, né? Os frutos, como fala lá na palavra de Deus. Não vai absorvendo tudo só porque está na internet, está numa imagem bonita, está num local bonito, né? As pessoas tentam ostentar até mesmo poder aquisitivo para transmitir credibilidade ao que está falando. Ou mesmo filma em multidões para dar credibilidade àquilo que está falando. Então a gente tem que ter muito cuidado, discernimento. Talvez a gente está dando crédito, talvez a gente está depositando o que é sagrado na nossa vida em mão de cães, em mão de falsos profetas, em mão de falsos mestres, falsos seguidores de Cristo. E isso é muito perigoso para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com Deus, e pode trazer destruição, porque um falso profeta é como fala na palavra, né? Um cego, como se fosse um cego guiando outro cego. Para onde essas pessoas vão, né? Essas pessoas que estão sendo guiadas por cães, que estão sendo guiadas pelo falso ensino, pelo falso evangelho, para onde eles vão? Então um cego está guiando o outro, vai para a perdição. Quem está guiando vai para a perdição, e quem está sendo guiado vai para
para a perdição, se Deus não tiver misericórdia de nós, né? Então é um momento de a gente despertar mesmo, para a gente, e se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente é jogado de um lado para o outro, a gente é influenciado de um lado para o outro, vai acreditando em tudo que a gente vê. Então essa é a importância da gente estar sempre também aprendendo a palavra de Deus, né? Não é para a gente decorar, a gente falar, eu decorei os nomes da Bíblia, eu decorei todas as histórias da Bíblia. Não, não é isso, a gente conhecer os princípios que Deus tem ali para nós, né? A gente sabe a cada nível, cada um tem um entendimento, né, humano que facilita ou dificulta o aprendizado mesmo da palavra de Deus, mas o princípio de Deus hoje não tem nada que impede. Se você pode falar assim, eu tenho dificuldade de leitura, não sei ler, vai lá, liga o celular, pede alguém. Hoje todo mundo sabe mexer em celular, vai lá, clica e o próprio celular já lê a Bíblia para você. Então hoje a gente não tem desculpa para não conhecer a palavra de Deus. Hoje a gente não tem, hoje a gente não lê, não ouve, não busca a palavra de Deus, é porque realmente a gente não tem interesse no momento, né? Então, por mais que pregações sejam importantes, mas nada substitui a nossa própria intimidade com Deus, o nosso próprio conhecimento de Deus através da palavra. Não é o nosso conhecimento, eu entendo Deus assim. Não, você tem que entender Deus de acordo com o que está a palavra de Deus, qual é o nosso guia, né? Por mais que se uma pessoa, um falso profeta, um falso mestre, um falso ensino vier para você, você tem que confrontar com a palavra de Deus para ver se realmente ela é verdadeira ou não. Cuidado, discernimento espiritual que vem com o nosso amadurecimento na nossa caminhada, na nossa jornada. É normal no início da nossa caminhada a gente ser mais imaturo, a gente ser até mesmo, é bom quando a gente está empolgado, né? Mas a gente empolgar com coisas erradas que não são de Deus e que pode nos desviar do caminho principal de Deus. Então, sempre pautado na palavra. Então, não dê aos cães o que é sagrado, não deem aos falsos profetas, não deem aos falsos ensinos o que é sagrado. O que é sagrado para a nossa vida, para Deus, para a nossa comunidade, a gente tem que ter um alicerce firme em Deus, na palavra de Deus, e não caiamos, né, nessas armadilhas, até pelo falta do nosso entendimento. E também continua no texto, né, para a gente não falar só uma parte do texto que a gente focou mais, mas também fala, né, não dê pérolas aos porcos, caso contrário esses pisarão, ou seja, não dê também ao que é de valor, né, aos porcos, a quem está enlamaçado no pecado, na heresia, no distanciamento de Deus. Não tente dar o melhor que você tem espiritual ali para aquelas pessoas, porque eles não vão compreender, eles não vão ter acesso, eles não vão absorver. Claro, evangelizar é necessário, mas algumas coisas, alguns passos de intimidade, alguns passos de comunhão que a gente deve ter somente com quem tem esse despertar espiritual, porque eles não vão entender e vão pisar como os porcos, porque os porcos não sabem qual a diferença do valor de uma pérola ou de um pedaço de resto de comida, né? Para ele é a mesma coisa, para ele é apenas um pedaço de... Olha lá, meu filho acordou, Benjamin. Espera um pouquinho, Benjamin, tô acabando. Então que Deus nos dê esse discernimento na nossa vida, né? Então eu queria estar orando aí por você que está ouvindo nesse momento. Você pode nos acompanhar através do Facebook, do YouTube também. Se inscreva, né? Curta, compartilhe essa mensagem, né? Para aquela pessoa que talvez tenha uma compreensão diferente do que são os cães na Bíblia, né? Então, Deus poderoso, muito obrigado por essa manhã, meu Pai, nesse momento. Coloco nossas vidas em Tuas mãos, meu Pai. Ó Deus, só tenho que te agradecer pela oportunidade, meu Pai, de conhecer a Tua verdade, e a Tua verdade nos transforma a cada dia. Que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas, abrindo os nossos olhos espirituais para que sejamos filhos maduros, filhos maduros, que não tenhamos cegueira espiritual, meu Pai. Que possamos discernir o que vem de Ti e o que não vem de Ti, o que é carne e o que é espírito, meu Deus. Coloca essa vida em Tuas mãos que nos ouve, meu Pai. Que Teu Espírito Santo liberte, transforme, haja verdadeiramente forte nessa vida, nessa casa, nessa família, que a paz de Cristo reine nesse lar.
Ó Deus, te agradecemos mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Secou a garganta. Falei direto, secou a garganta, mas você pode se inscrever no canal e acompanhar a gente. Também está no Instagram, né? Programa Vida em Cristo no Instagram. Você pode também nos acompanhar. Eu sou o André Wagmark e é um prazer estar mais uma vez aqui com você. Forte abraço, até a próxima.